Então, feita esta observação, eu tenho que, pela regra exposta lá no artigo 800, a reclamada notificada da reclamatória. E nesta notificação já vem o que? A designação da audiência una ou inicial, em regra una, podendo ser essa audiência desmembrada somente se houver o que? Pedido de perícia, né? Então a notificação ela já vem com a audiência desmembrada em inicial e una. Por que essa audiência vem desmembrada? Mais um conhecimento aí para os senhores. Porque na Justiça do Trabalho, antes da instrução processual com relação à oitiva das partes, não, ou seja, depoimento pessoal e oitiva das testemunhas, faz-se a prova pericial se houver necessidade. Tudo bem? E somente depois da realização dessa prova pericial é que se faz a instrução com os depoimentos pessoais e oitivas de testemunhas. Observem que quando nós falamos de prova pericial, aqui nós ficamos restritos às provas técnicas. Provas do quê? Comprovação de condições de ambiente de trabalho, condições insalubres ou perigosas, ou seja, a minha perícia para verificar, né, se há periculosidade ou insalubridade no ambiente de trabalho. Ou ainda, doença ocupacional ou doença decorrente de um acidente, sequelas de um acidente de trabalho. Então, aqui eu tenho a perícia médica. Então, se houver a necessidade de realizar perícia médica ou perícia técnica, insalubridade e periculosidade no meu processo, elas são realizadas antes de documentos pessoais e oitivas de testemunha. E quando então, retomando lá, no momento em que eu sou notificada, eu quem? Eu reclamada, sou notificada para a audiência inicial ou para a audiência una, a partir do momento da notificação, eu tenho prazo de 5 dias para apresentar a exceção de incompetência territorial. E o que eu alego nesta exceção de incompetência territorial? Que o local, né, que aquela vara do trabalho não é competente para processar e julgar a reclamatória, que esta vara que este processo deve ser remetido para a vara competente, porque o reclamante não observou o local da prestação de serviço, o último local da prestação de serviço para o ajuizamento da reclamatória, nos termos do caput do 651 da CLT. Ou ainda, né, com relação às suas exceções previstas lá no parágrafo 1º, 2º e 3º do artigo 651 da CLT. No momento em que eu apresento a minha exceção de incompetência, o que acontece com o processo? O processo é suspenso, inclusive, esta designação da audiência inicial ou audiência una, ok? E aí o juiz vai abrir vistas com relação àquela exceção para a parte reclamante manifestar. Se ele concordar com a exceção apresentada, ele vai remeter imediatamente o processo para a vara que foi indicada como a vara competente, né? Se a parte reclamante não concordar, ele vai fazer a sua oposição e, inclusive, né, poderá ser designado aqui uma audiência de instrução, inclusive com oitiva das testemunhas para comprovar as alegações da reclamada, no juízo de precado, que é o local, né, que vai se ouvir as testemunhas, aquele juízo que a parte reclamada já indicou qual seria o juízo competente. Então, designa a audiência, ouve-se essas testemunhas, volta o processo para julgamento com os depoimentos colhidos, né, na outra vara, e aí o juiz vai decidir com relação àquela exceção de incompetência apresentada, e uma vez ele demonstrado nos autos, né, as alegações da reclamada, o processo será remetido para a vara deprecada. Se não comprovadas aquelas alegações apresentadas pela reclamada, o juiz vai o quê?
afastar o pedido de exceção e vai aí designar a audiência para a apresentação de defesa e o processamento do feito, inclusive a instrução processual e tudo mais, ok? Então, vocês viram que no momento que eu apresento a minha exceção de incompetência, esse processo da reclamatória em si, ele aguarda o desfecho da exceção de incompetência para depois o que? Ter o prosseguimento com relação à reclamatória. Uma observação aqui é que com relação à decisão proferida a essa exceção de incompetência, não cabe recurso, exceto se configurar a hipótese prevista lá na súmula 214 do TST, em que fala com relação à competência entre os tribunais, tudo bem? Mas esta decisão é irrecorrível. Agora, um outro conceito para os senhores já irem fixando aí com os asteriscos que vocês vieram fazendo durante as nossas exposições, de que na Justiça do Trabalho não há recurso para decisões interlocutórias, tá? Isso é uma regra geral. Lógico que há exceções, mas guardem por hora a questão da regra geral. Doutores, tudo bem até aqui? Espero que estejam e continuem todos bem. Até o nosso próximo encontro. Beijo!